Fala, gente, tudo bem? Hoje eu venho de uma forma diferente e uma coisa diferente que o nosso canal tem. Os alunos entram em contato conosco e pedem algumas dúvidas. Hoje, por um acaso, a dona Rayane Rocha, estudante do curso Marechal, provavelmente ela está querendo algum curso da carreira militar, ou SpaceX ou a AFA, e ela fez a seguinte pergunta de uma questão do livro Física Clássica, que aí a gente marcou os nomes aqui, ó, Física Clássica, volume 2, capítulo 3, página 65, a gente fez a descrição total do livro, né? E ela pediu a questão número 22. Infelizmente, essa questão 22, se eu for resolver do jeito que está no livro, a resposta vai ser totalmente diferente da resposta que está sendo colocada no final do livro, do gabarito. Portanto, nós vamos resolver a primeira parte da questão do jeito que é o jeito correto. Depois a gente vai resolver do jeito que o livro queria. Provavelmente tem algum errinho, a gente vai consertar, então fique alerta com isso. Então vamos lá. Vamos começar então a questão 22. Um cubo de alumínio de 25 gramas. Vamos marcar, isso aqui é importante. Olha só, um cubo de alumínio. Então, um alumínio, né? Alumínio, certo? Pode ser representado com AL. Um cubo de alumínio, ele fala que a massa do alumínio, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Um alumínio de 25 gramas, legal? É colocado no recipiente de capacidade térmica desprezível, contendo 55 gramas de água. E aqui água, certo? H2O. E aqui a massa H2O, que vai ser 55 gramas. Perfeito? 55 gramas. A temperatura da água, a temperatura inicial da água, que eu vou representar com a letra que o enunciado gosta, que é o enunciado que esse livro gosta, que é o θ. O θ inicial vai ser 22 graus Celsius. Perfeito. Beleza. A temperatura do sistema, então quer dizer assim que a temperatura de equilíbrio, a temperatura de equilíbrio, ele vai ser 20 graus Celsius. Então essa é a temperatura de equilíbrio que marca 20 graus Celsius. Beleza. Nós temos esses dados aqui. Esses são os dados que nós temos. E ele pergunta no item A, né? Ou até mesmo a pergunta na questão original, que essa questão provavelmente não foi adaptada, na pergunta de uma questão de prova, ela pergunta a temperatura inicial do alumínio. É isso, certo? Praticamente esse é um sistema, né? Esse é um sistema isolado. E um sistema isolado a gente sabe que a gente pode trabalhar com essa expressão, que é a somatória das quantidades de calor do antes, né? Mais a somatória, ou melhor, né? Tem gente que gosta. Eu vou fazer diferente. Então vamos fazer assim, ó, mais bonito. A somatória do calor cedente mais a somatória do calor recebido. Como isso aqui é isolado, acaba sendo igual a zero. Beleza? Tudo bem? Como isso aqui acaba sendo isolado, como não há troca de calor com o meio externo, portanto só há troca de calor com o meio interno, com os dois objetos, com o alumínio e com a água, é onde há troca de calor, só há troca de calor entre eles. Beleza, o que eu sei com isso? Eu tenho que lembrar que aqui apenas troca do quê? Só a mudança de temperatura, não há mudança de estado. Se há mudança apenas de temperatura, portanto nós podemos utilizar o calor sensível, que é o conhecido quimacete, que o pessoal utiliza, né? O quimacete. Que aqui apenas, deixa eu colocar aqui, ó, bonito, apenas troca de apenas temperatura, apenas variação de temperatura. Vou ter que colocar assim, resumindo,
Eu só posso utilizar essa expressão quando há apenas a variação de temperatura. Beleza. Vamos fazer as contas. Vem cá comigo. Aqui a gente vai fazer 25 vezes o Czinho, né, que é o calor específico do alumínio, ele fala que é 0,22. A temperatura final vale 20, menos a temperatura inicial eu não sei, eu quero descobrir, mais aqui vai ser 55, vezes a água, vale 1, o Czinho, vezes a variação da temperatura, né? A temperatura final é 20, a temperatura inicial é 22. Isso aqui vai ser igual a zero. Fazendo essas contas, eu descubro que a temperatura inicial acaba sendo 0 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial. Se você procurar na internet, você vai encontrar essa mesma questão sendo a alternativa letra E, 0 graus Celsius. Só que não era esse estilo de questão que foi cobrado no livro Física Clássica. Ele simplesmente me perguntou isso, só que ele separou essa questão em duas, na letra A e na letra B. Na letra B ele perguntou a temperatura inicial do alumínio. Sim, perguntou. Na letra A, ele pediu o diagrama, a curva. E aí é isso que a gente vai fazer. Só que só tem um único detalhe aqui que está errado. Eles inverteram tudo. Eles fizeram uma inversão geral e sem avisar nós, usuário do livro. Olha só. O que faltou aqui, que faltou inverter aqui? Ele simplesmente, a temperatura de equilíbrio foi para 22, para dar o resultado que o livro pediu. A temperatura de equilíbrio era para ser 22 graus Celsius. A temperatura inicial da água era para ser 20 graus Celsius. E aí sim, aí fechou. Então, os erros, ou melhor, os ajustes que a gente poderia fazer aqui, era mudar essa temperatura, e fazer o mesmo processo. Vamos lá, vem cá comigo. 25 vezes 0,22, essa temperatura final já não ia ser 20, ia ser 22. Aqui ia ser 22, deixa eu até fazer aqui bonitinho. Ia ser 22. Perfeito, 55 vezes 1, no lugar de temperatura final, aqui ia ser 22. 22. Menos a temperatura inicial da água, ela ia ser 20 graus Celsius. A temperatura inicial do bloco de alumínio ia marcar 42 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial do bloco de alumínio. Só que ele também pediu o diagrama. Então, olha só, vou pegar só o pauzinho aqui, só vou pegar o pauzinho. Ele pediu o diagrama. E o diagrama a gente vai fazer o seguinte. Tá torto? Tá torto, não tá? É que a gravidade. Olha só. Vai ficar, agora ficou certo. Desculpa. Olha só. Aí ele pediu que aqui era uma temperatura e aqui era o tempo, não é isso? É isso que ele pediu na questão. Você sabe que a temperatura inicial do alumínio vale 42. Então aqui, ó, é 42. Aqui a temperatura inicial da água vale 20. Perfeito. Deixa eu até colocar um pouquinho mais para lá, para ficar bonito assim, ó. Para a gente colocar as unidades. Certo? E aqui, ó, pá. Deixa eu dar uma melhoradinha. Aqui, ó, beleza. E aqui, ó, esse daqui vai ser o tempo de equilíbrio. Equilíbrio. Esse vai ser o tempo de equilíbrio. E aqui vai ser a temperatura de equilíbrio. E a temperatura de equilíbrio
ela incrivelmente vai ser 22. Beleza? Esse aqui seria o diagrama. Então a questão em si, ela é esta. Então, 42 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio. E esse daqui seria o gráfico que nós temos aí. Lembrando que essa questão, ela saiu do livro Física Clássica. É uma questão bonita, de um nível fácil para médio, não é complicado. Só tem esse único detalhe, que é o fato de eles terem invertido. Mas se não fosse isso, a questão estava maravilhosa, estava perfeita. Não é uma questão difícil, tá bom? Então, isso é um novo... Se você tem dúvida, se o seu amiguinho tem dúvida, por favor, entre em contato conosco, mande o tópico, a apostila, ou sei lá, o que você quiser, a gente resolve em vídeo. Beleza? Deixe seu comentário, deixe sua curtida, é importantinho isso aí, muito importante. E tenta compartilhar com seus amiguinhos, beleza? Do Recreio. Um beijo, tchau.